Senhor Jesus, a quantos invocam seu nome. Irmãos, é claro que pregadores não estão isentos de erros e da imperfeição inerente à natureza humana, e até mesmo do pecado, quando recalcitram em não arrepender, deixando de lutar o bom combate, que começa por negarmos a nós mesmos. Lucas 23 a 25. Orando ao Senhor, à semelhança do Salmo 51, clamando por um coração puro, que nos limpe, que nos lave e nos purifique. O pecador não tem motivo algum para se julgar acima dos irmãos a quem ele dirige mensagens. E falando por mim mesmo, digo que tudo que compartilho é fruto de arrependimentos e de vitórias sobre minhas próprias dificuldades e superação de ignorâncias espirituais superadas. Pois, como disse Paulo, 1 Timóteo 1,15, Cristo veio ao mundo para libertar pecadores, dentre os quais eu sou o maior deles. Assim, hoje estamos meditando sobre o crescimento por confessarmos nossos erros perante Deus, perante nós mesmos e perante a pessoa contra quem erramos. Antes, porém, lembremos que, mesmo na psiquiatria, psicologia, está provado cientificamente que pessoas gastam dinheiro fazendo análise para localizar causas de perturbações psíquicas por traumas de vergonhosos erros, que, ao invés de serem encarados e tratados com a confissão do arrependimento, para conseguir o perdão de Deus, da parte ofendida e de si mesmo, preferiram empurrar culpas para debaixo do tapete. A psicologia reconhece que admitir um erro é altamente transformador e sinal de maturidade e inteligência. Por esse ato de coragem, beneficia tanto a saúde mental de quem confessa, aliviando o peso da sua culpa, o quanto é essencial para fortalecer a confiança em relacionamentos. Vários são os benefícios psicológicos a confessar erros, pois confrontar uma atitude errada ativa estados de alerta no cérebro. Este processo aumenta a probabilidade de absorver a lição, num fenômeno conhecido como hipercorreção, evitando a repetição, pois o assumir a culpa de erros é o pilar para recuperar a qualidade das relações. Há casos curiosos de criminosos que pagam bons advogados que conseguem até a absolvição judicial. Entretanto, após isso, o absolvido procura a polícia para confessar a verdade e ficar em paz. Outro fato interessante é que juízes atenuam a pena de criminosos que confessam arrependimento. Mas vamos meditar sobre o palio da espiritualidade. Sabemos que no Velho Testamento, na Antiga Aliança, não houve derramamento do Espírito Santo, o que ocorreu apenas com Cristo Jesus na Aliança da Graça. Mas os profetas tinham revelações de Deus. Assim, entre os vários versículos que exortam confissões no Velho Testamento, vamos ficar apenas com o Salmo 32, cujo teor é cantado em hino evangélico de raríssima beleza. Enquanto eu calei o meu pecado, me envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a mão de Deus pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei, do meu Senhor Jesus e Rei. Assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a mão de Deus pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei, do meu Senhor Jesus e Rei. Lindo, não é? Principalmente quando bem cantado. Mas a necessidade de confessar erros é tão espiritual que o Evangelho do Reino diz o seguinte, 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Como também, no mesmo sentido, Tiago 5,16.
confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam curados, pois a oração do justo vale muito em seu efeito. Também nos dias de João Batista, multidões confessavam seus erros. Conforme Marcos 1, 5. Toda a província da Judéia e de Jerusalém iam ter com João, e todos eram batizados por meio dele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Na parábola do filho pródigo, há um outro exemplo de confissão eficaz. Lucas 15, 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e confessarei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Enfim, o homem natural incorre no engano de minimizar coisas graves, desenhando, banalizando e subestimando o escândalo. E, para se sentir melhor, trata o problema como se não fosse tão grave, na ilusão de esquecer tudo é melhor. Mas o homem espiritual não pode nem pensar em incorrer nesse grave erro, pois perderia a eficácia do Espírito Santo em continuar convencendo de seu erro. João 16, 8. O que implicaria na perda da famosa vergonha na cara, se for homem natural, e da sensibilidade espiritual para o crente, que se perderia pela cauterização da sua consciência, conforme Paulo diz em 1 Timóteo 4, 2. Então, irmãos, o importante é a meditação sobre a lógica mais elementar de que ninguém se arrepende daquilo que sequer aceita lembrar. Como também é impossível que alguém se convença do dever de pedir perdão se não confessar seus erros, na tentativa de deixar a consciência em paz, mas sem antes encarar sua falha e confessá-la, pedindo perdão a quem foi prejudicado, pois isso é agradável a Deus. Está lá em Mateus 5, 23. Então nós também temos o poder de perdoar pecados? Sim. Cristo Jesus confere o poder de perdoar pecados a nós, conforme está lá em João 10, 20. Se perdoarem o pecado de alguém, estará perdoado. Se não perdoarem, não estará perdoado. Irmãos, isso é tão fundamental no Evangelho de Cristo, que consta da própria oração que ele nos ensinou, Mateus 6, 12. Pedimos a Deus que nos perdoe tal como perdoamos aos que nos têm ofendido. Com base nisso, a religião católica, no ano de 1215, após o concílio de Latrão, fez algo interessante, instituindo a confissão como um sacramento obrigatório, devido ao benefício da cura em favor do confessante, que diante do padre, seu confessor, faz a confissão no confessionário. Mas, à luz do Evangelho do Reino, sabemos que preconizar a confissão é bom, é do bem, mas torná-la obrigatória, numa época em que a menor discordância de qualquer preceito papal implicava em execuções por heresias, é um ato de truculência descabida no Evangelho do Reino. Como mais absurdo ainda, é condicionar a purificação do pecado à penitência de orar dosimétricas, de orações do Pai Nosso e de Ave Marias, tendo Maria como sendo a intercessora. Concluindo, vemos que nós não temos apenas o poder de perdoar pecado, mas também o dever, pois nenhum de nós pode negar perdão a qualquer que, após arrependido, nos pedir perdão, ainda que o faltoso tenha feito isso 70 vezes 7 vezes, diz o Senhor em Mateus 18, 21. Irmãos, Cristo Jesus nos trouxe a aliança da graça. Entretanto, o Novo Testamento, além de ser a própria nova aliança, poderia se chamar até de a aliança do arrependimento, pois tal como pronunciava João Batista, Mateus 6, 1, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, é também como Cristo Jesus resume em sua vinda ao mundo, Marcos 1, 15, arrependei-vos e crede no Evangelho do Reino. Vê-se, portanto, que o arrependimento é onde reside toda a eficácia e o segredo dos salvos, pois os que resistem o arrependimento vivem pela justiça própria, se acusando e se defendendo mutuamente. Romanos 2,15. Irmãos, meditem e repassem o vídeo,
Continue orando pelos meus olhos. Até o próximo vídeo.